É isso. Bom, agora a gente vai Olha, um tema que tá, assim, muito em alta, que tá se falando bastante sobre isso. Retirar a camisinha durante o sexo é crime. Não pode retirar a camisinha durante o sexo. Isso se a parte não souber, se a outra parte não souber, não quiser. É preciso que haja aí vontade das duas partes envolvidas, as 2, 3, 4, enfim, pra que se retire a camisinha, né? A prática se chama stealthing. É esse nome estranho aí. É stealthing? Stealthing. Stealthing. Então, stealthing aqui. O termo ganhou destaque após a Califórnia tornar a prática de retirar o preservativo sem o consentimento da outra pessoa como um delito civil de agressão sexual. Mas parece, né, Jacó, que a Califórnia fez isso, mas no Brasil isso já é crime, né? Paciléu, nós estamos muito à frente de grande parte do mundo. Isso nós devemos à revolução sexual feminina, ao feminismo. Certo. Nós devemos isso às mulheres. Que legal. Tá? Só que tem um dado muito alarmante. Aqui no Brasil, isso está disposto no artigo 215 ou no 215A, vai depender da capitulação legal, né? Que é a relação sexual mediante fraude, tá bom? Certo. Então, e dependendo de como for interpretado, dá para você encaixar um estupro aí. Só que como você vai tirar a camisinha no meio do ato, como está descrito aqui no tópico, então pressupõe-se que o sexo foi consentido no início. Estava consentido, mas então, com camisinha. Então mudou no meio do percurso. No meio do caminho, o babaca, o escroto, o nojento, o filho da mãe, o FDP, tudo. Vamos colocar adjetivo nesse cara aí, porque o cara que faz um troço desse... Agora, o cara faz isso com... Quais são as intenções do cara em fazer isso, né? Porque existe aquela questão do cara que quer passar uma doença, quer ferrar a pessoa. Não, aí nós vamos ter outra capitulação legal. E não é o meu lugar de fala. Mas aqui, o que você pode... E aqui a Adélia e a Sueli vão falar muito melhor do que eu. Mas o que isso se mostra com muita clareza é o exercício da dominância masculina no ato sexual sobre a mulher. O que as mulheres reclamam, e essa capitulação legal na exposição de motivos, o que é, para que as pessoas que nos ouvem possam entender, é quando se vai colocar um código penal num artigo, um artigo no Código Penal, desculpa, eu inverti. Quando você vai colocar um artigo no Código Penal, não é chegar lá e falar, ó, tá aqui um artigo, pá, toma, olha que legal esse artigo. Você tem que expor os motivos, olha, esse tá aqui por tal razão. E a razão pelo qual se coloca ali é, perceba que os movimentos feministas diziam e dizem o seguinte, os homens fazem isso como exercício da sua dominância e ao fazer esse exercício da dominância, o exercício desse machismo sobre as mulheres, fazem de que maneira? Esse exercício bruto, essa coisa do eu mando, eu posso, eu domino você. Não é a necessidade de passar a doença. Para isso você tem um tipo próprio. Aí é uma outra situação. É uma outra situação, o crime é gravíssimo, é outra coisa. Aqui é só pelo prazer de exercer o domínio sobre a mulher. Adélia? Eu só acho bem complicado a produção de provas nesse sentido, porque igual o Dr. Jacó bem colocou, o início da relação ele tem o consentimento. Então eu fiquei aqui imaginando como que a mulher vai provar que ela não deu consentimento ali no momento que ele tira. Então eu acho que realmente tem uma dificuldade aí na produção de provas, mas eu acho de suma importância realmente isso está pautado ali, capitulado no Código Penal, porque é sim uma violência contra a mulher. E eu acho que fica um grande alerta também para as mulheres, porque acho que tudo isso já denota uma falta de respeito. Então, se eu sei com quem eu estou indo para uma relação sexual, eu sei que ele não vai fazer isso comigo. Então, é interessante você saber a pessoa com quem você está se relacionando. Mas isso porque, de acordo com assim, as outras atitudes dessa pessoa, você nem chega nesse ponto com ele. Você já manda o cara andar, vaza da minha vida muito antes disso daí. Agora, Adélia, vamos lá. Se você imagina o seguinte, imagina uma jovem, uma menina de 16 anos, 15 anos, com a libertação sexual, que está se descobrindo nesse momento, o que é absolutamente natural. Os meninos se descobrem muito mais cedo, até com o incentivo dos pais, dos tios, o que é absolutamente natural. A menina está se descobrindo ali aos seus 14, 15, 16, pouco importa antes ou depois, whatever. Certo.
ela está se descobrindo ali. Então eles vão pra balada, ele tem 16, 17, ela tem 16, 17. Os dois estão saindo da baladinha. Tomaram ali 2, 3 doses, tá tudo normal, tudo transcorrendo normal. Eles vão sair. Sexo na primeira noite, no primeiro encontro, sexo casual. O que tá tudo liberado. Eu não sei vocês, mas eu fiz muito ao longo da minha vida. Aliás, fiz filho assim. Por isso fiz vasectomia, fiz 2 assim. Um até na Rússia. Ó, Mark, meu filho, te amo. Agora me diga uma coisa. Nesse caso, aqui, a relação sexual mediante fraude é para proteger pessoas assim. Proteger a mulher em situações de vulnerabilidade nessa circunstância. Porque aí você não vai ter essa questão. Eu conheço o Pedrinho. O Pedrinho jamais vai fazer isso com a Mariazinha. Mas e quando o Pedrinho e Mariazinha não se conhecem? O que você busca proteger é isso. Porque você não vai ter nessa situação, como é que você vai fazer? Realmente a produção de prova é muito difícil. Ela chega pro Pedrinho e fala, ó, Pedrinho, eu só aceito com camisinha. Beleza. No meio do sexo, o cara vai lá e plup, tira. É muito difícil você provar. Nesses casos, a jurisprudência é pacífica. A jurisprudência é pacífica que a palavra da vítima tem um peso e tem uma força maior. Como no caso do estupro. Como no caso do estupro. Certo. A palavra da vítima tem uma força maior. E tem que ter. Eu, como criminalista, como defensor e como homem, é difícil, eu te falo que é muito difícil para eu admitir e aceitar um troço como esse. Mas tem que ter isso mesmo. Exatamente por causa disso, Adélia. Você tenta imaginar, depois de 2 drinks, uma pessoa que acabou de conhecer a outra, a única relação de confiança que essas pessoas têm nada mais é do que o tesão exclusivo que uma e outra pessoa sentem. Ali naquele minuto e naquele momento. E aí o sujeito faz um troço desse e faz por quê? Faz por pura sacanagem. Faz por pura... Eu entendi, eu compreendo e eu acho... Eu tenho que parabenizá-lo, inclusive o senhor na condição de homem, ter essa reflexão tão favorável e tão justa em relação às mulheres. Eu vou ler aqui a matéria só pra gente entender. Eu acho importante, considerando essa situação aqui, né, esse destaque na Califórnia, eu acho que a gente traz pro Brasil esse tema que é tão importante e, como o Jacó disse, o Brasil tá à frente em muitas coisas, né? Então a nossa legislação, ela já condena a prática do stealthing aqui no Brasil, né? Então deixa eu só dar uma lidinha aqui, olha. Então na quinta-feira tudo isso foi... Mas no Brasil, retirar a camisinha sem o consentimento é crime? A resposta é sim, já que a prática de stealthing pode caracterizar o crime de violação sexual mediante fraude, que foi aquilo que o Jacó falou, que está no artigo 215 do Código Penal. O ato pune a conduta de ter relação íntima com alguém por meio de engano ou ato que dificulte a manifestação de vontade da vítima. O artigo 215, para você que é leigo entender, ele fala ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com alguém mediante fraude, né? Ou outro meio que impeça ou dificulte a livre manifestação da vontade da vítima. 2 a 6 anos de reclusão é a pena. E se o crime for cometido com o fim de obter vantagens econômicas, aplica-se também a multa. Bom, e aqui a gente fala que tem uma advogada que fez um comentário aqui, a Clarissa Hofflin, ela explica como é que se configuram os... Daí você me fala aqui, Jacó, isso aqui que a gente vai ler aqui, está ok, né? Se o ato sexual começou de forma consensual, mas a parceira condicionou a sua prática ao uso do preservativo e durante o sexo, o parceiro retira a força, pode-se aventar a prática do crime de estupro. Eu, inclusive, conheço a advogada, minha amiga e tudo mais, e discordo veementemente. Você acha que não é nesse caso aqui? Veja bem, como foi retirada a camisinha? Como é que você retira a camisinha à força? Ele pegou na genitália dele e fez plá! Não, vamos dizer que ela fala, não, sem camisinha não quero, tal. E aí, vai, pá! Não, ainda continua sendo mediante fraude. O sexo foi consentido. O estupro... Mas aqui ela fala, porque houve mediante violência ou grave ameaça. Não, mas aí é uma grande forçação de barra. Perceba aqui, o sexo... o estupro é o ato sexual violento. Certo. A
fraude existe dentro do sexo consentido. Você, dentro desse ato sexual, você comete um ato fraudulento. Então perceba que dentro desse ato sexual você comete esse ato fraudulento, que é o quê? Você furar a camisinha, você tirar a camisinha, você, por exemplo... Você quer ver um exemplo esdrúxulo? Lá vem ele. Não, eu vou dar um exemplo esdrúxulo. Vai, fala. Fala. Vaginal, não, anal, isso é alguma coisa, você tá me entendendo? Coisas nesse sentido. Agora, você combina uma coisa e faz outra, mas está combinado. Entendi. Isso é fraude. Você combina uma coisa... Combinou A e fez B. Exato. Entendi. Você foge. Deixa eu continuar aqui, daí você vai seguir nos próximos. Já, se o preservativo for retirado durante a relação sem que a parceira perceba, aí ela fala que é a violação sexual mediante fraude. Aí vai muito parecido com o que você estava falando. Na hipótese do uso de camisinha não ter sido uma condição imposta pela parceira para o ato e durante o parceiro a retira, não há configuração de qualquer crime. Não combinaram que tinha que ser com camisinha, mas ele pôs a camisinha, ele tira, tá tudo bem. Tá tudo bem. Agora, se por outro lado, o parceiro retira a camisinha sem o consentimento da parceira e lhe transmite no ato alguma doença, pode-se aventar configurados um dos delitos da periclitação da vida e da saúde, artigo 130 e 132. Ou até mesmo o delito de lesão corporal gravíssima, que é o 129. Sim, perfeito. É aquilo que você estava falando que tinha também, né? Exatamente. O ponto que difere a prática ou não do crime, portanto, é a concordância da parceira para a retirada do preservativo no ato, posto que a relação deve ser 100% voluntária e consensual entre as partes. Bom, o que importa é que então você fique sabendo aí em casa que na Califórnia agora foi aprovada essa legislação, mas no Brasil isso já existe e você, mulher, tem aí como se defender aí, enfim, é isso, Ellen, é isso? A Jacó? A questão é que na Califórnia ainda é um delito civil, tá? Um pouquinho diferente, então. É um delito civil que você vai caminhar para uma agressão sexual que vai ser discutida ou não. Aqui é cana que chega a 6 anos, amigão. Aqui o negócio pega. Aqui é cana, pega. Chega a 6 anos, você vai pra cadeia de estuprador, você não vai pra cadeia comum, tá? Fica ligado, hein? Tá, aqui você vai pra uma cadeia bem... aqui você vai pra cadeia de Jack, tá?